neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Ao fim da jornada, vejo deslumbrado a celeste aurora no eterno lar. Oh, que dom glorioso Cristo me tem dado, pois além das nuvens tem um lindo lar. No além do véu, no glorioso céu, eu tenho um lar, um divino lar. No além do véu, no além do véu, no glorioso céu, eu tenho um lar, um divino lar. No além do véu. Se por vezes fraco e desanimado, sei que meu Senhor quer ao meu lado estar. Os meus passos guia, seu olhar amado, até que meu Jesus eu possa contemplar. No além do véu, no glorioso céu, eu tenho um lar, um divino lar. No além do véu, no além do véu, no glorioso céu, eu tenho um lar, um divino lar. No além do véu, teu Senhor te chama, Ele muito deseja dar-te salvação e vida eterna. Breve Cristo volta, levará sua igreja, os remidos todos ao lar celestial. No além do véu,
glorioso céu. Eu tenho um lar, um divino lar, no além do véu. Além do véu, e eu tenho um lar. Esta garantia nos dá o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. Ouvintes, em São Mateus capítulo 4, a partir do verso 12, nós encontramos nas Escrituras Jesus, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Naftali. Agora, para quê? Diz a Bíblia que foi para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. O profeta Isaías houvera dito antes, 700 e tantos anos: a terra de Zabulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Nós sabemos pelas Escrituras e pela história que todas as vezes que Israel tinha um profeta na sua frente, obedecendo aquele profeta, Israel vencia. Nunca era derrotado, mas sempre vencedor. Mas quando Israel deixava a boca de Deus, o profeta de Deus, e ficava, portanto, sem profeta, ele caía em escravidão. E nesse intervalo de Malaquias até João Batista, que é um intervalo de mais ou menos 400 anos, não aconteceu diferente. Eles estavam agora, grande parte da terra, sob o domínio romano. A visão, o sonho de Nabucodonosor já houvera se cumprido, segundo a interpretação do profeta Daniel. O rei Nabucodonosor foi o rei babilônico, o de ouro. O medo persa foi o de prata. O de bronze foi o grego e o de ferro e barro o romano. A palavra de Deus se cumpre. Mas cabe nesse instante uma pergunta. Quando os profetas desapareciam da frente de Israel, Israel não tinha guias, não teve líderes religiosos durante esses 400 anos de silêncio de Deus? Tinha sim, ele tinha teólogos profundos, ele tinha sumos sacerdotes, ele tinha escribas, ele tinha fariseus, homens de vidas intocáveis e que conheciam as Escrituras a fundo. Haja visto que quando Herodes se perturbou com a notícia de que o rei dos judeus houvera nascido em Belém de Judá, ele inquiriu justamente na fonte certa. E quem deveria responder onde deveria nascer o rei dos judeus? Os sacerdotes lhe responderam corretamente que seria em Belém de Judá. Eles sabiam que uma virgem conceberia. Eles sabiam que seria em Belém de Judá. Eles sabiam que o Messias viria. Mas quando veio, o conhecimento deles foi apenas intelectual, mental. Deus não deixou por menos. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, enviou a sua palavra a João lá no deserto. João indicou o cumprimento das Escrituras naquele dia.
estendendo seu dedo de profeta, apontando para Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas nesta hora nós vamos fazer uma pergunta. Onde os profetas de Deus tiraram as suas mensagens? Somente eles sabiam o cumprimento das Escrituras, da palavra de Deus na sua devida hora. Daniel, analisando o livro, viu lá em Babilônia que faltavam apenas 2 anos para se cumprir os 70 anos que Jeremias tinha profetizado. Sempre um profeta precisava de ver as coisas nas Escrituras, na palavra de Deus, que os sacerdotes liam, recitavam nas sinagogas, nos templos, mas não conheciam o seu cumprimento no seu devido tempo. Amados, isso é tremendo. Isso deve fazer a cada um parar nesse instante, porque o tempo em que nós estamos vivendo não é menos diferente do que daquele tempo. Naquele tempo eles tinham a promessa da primeira vinda e falharam redondamente, tendo as Escrituras nas mãos. E agora nós estamos vivendo na iminência de sua segunda vinda, e porventura não falharão tendo as Escrituras nas mãos? A primeira vinda precisou de um precursor. Mas para que esse precursor? Deus precisaria de um precursor para a sua primeira vinda? Os mesmos procuram hoje. Deus necessitaria de um precursor para a sua segunda vinda? A mesma promessa que tem na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, sobre Elias, vindo antes de Jesus Cristo, o anjo do concerto de Malaquias 3, promete em Malaquias 4 o Elias como precursor da sua segunda vinda, restaurando todas as coisas. Vocês têm que notar que as mensagens dos profetas não são adquiridas em bancos de vernizes, não são adquiridas em escolas de pensamentos. Onde Noé conseguiu a sua mensagem? De onde ele extraiu a mensagem que o salvaria do juízo do seu dia? Respondam-me, por favor. Onde Moisés tirou o poder para tirar o povo de Israel do Egito, abrindo o Mar Vermelho? Foi através da ciência que ele aprendeu no palácio de Faraó? Não. Quem conhece a Bíblia sabe que não. Onde Elias conseguiu sua mensagem? De onde Isaías tirou sua mensagem? Onde Amós tirou sua mensagem? Joel, Miqueias, Naum, Daniel, Ezequiel, Jeremias. E vindo para o Novo Testamento, vamos perguntar a São Pedro onde ele extraiu a sua carta, de qual escola de pensamento ele tirou aquela carta universal, a sua primeira e segunda carta. Vamos perguntar a São João onde ele arranjou as visões do Apocalipse, sob qual teologia ele conseguiu as visões do Apocalipse. Vamos perguntar a Paulo o que lhe ofereceu Gamaliel para escrever o Novo Testamento, a ordem da igreja, o Evangelho não consultado nem por carne nem por sangue. Onde, Paulo, você conseguiu essas marcas no seu corpo? As mensagens de Paulo são autenticadas com selo. Ele disse na sua carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 17, desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Em outras palavras, trago em meu corpo o timbre do anel do autor da minha mensagem, deste evangelho que eu tenho a vos anunciado, deste batismo que eu preguei em Éfeso, Atos 19, batizando aqueles que foram batizados por João, em nome do Senhor Jesus Cristo, Atos 19, versículo 5. E se outro vier anunciando outro batismo, isto será anátema, Gálatas capítulo 1.
ainda que fosse um anjo do céu, com mãos polidas, trazendo que marcas de homens, diplomas dourados. Não, é tempo a minha alma clama. Me tenham por fanático, me tenham por louco, mas deixe a minha voz clamar mais um pouco. Me tenham por louco nesse deserto, mas deixe que ela clame. Um dia, talvez mais cedo ou mais tarde, ela silenciará, mas no dia de juízo ela clamará sobre vós todos, líderes. O profeta desta era, na sua mensagem parente redentor, ele diz: eles estão crendo nessa mensagem, e então quanto devo eu ser honesto e sincero sobre essa mensagem? Porque não somente eu mesmo estarei errado, mas estarei guiando algum outro errado, e então Deus me terá como responsável por este erro, porque fui eu aquele que o ensinou. Não pensemos nós, pregadores, que ensinar as pessoas erradamente, de uma maneira errada, embora sinceramente, seja pior do que um inferno terrível. Jesus disse que um cego guiando ao outro, ambos cairão no buraco. Há tantas promessas para os crentes na Bíblia que têm sido escondidas, têm sido violadas, têm sido camufladas, têm sido enterradas, talentos enterrados. Deus vai pedir conta desses talentos. Promessas enterradas em sepulcros denominacionais, em pensamentos humanos que são feitos para o povo de Deus, para os filhos de Deus, se safarem do jugo do pecado, da desgraça, da enfermidade, do vício, da opressão maligna que tem tomado conta da humanidade. Porque geme, ó igreja, porque clama, ó filha, porque anda para cima e para baixo, como quem não tem um marido, como quem não tem um esposo, como uma mariposa, uma borboleta, pousa aqui, pousa ali. Onde está o seu reduto? De onde tens extraído o seu alimento? De que tens nutrido a sua alma? Há uma promessa escondida no coração da filha de Deus. Há uma promessa escondida no coração do Filho de Deus, como havia no coração de Maria, quando tudo estava dando ao contrário do que o anjo lhe falou. Ele estava sendo vituperado, ele estava sendo crucificado, ele estava sendo martirizado. A sua razão, os seus sentidos podiam lhe perguntar onde está a mensagem do seu anjo Maria, que disse que ele se assentaria num trono, e você, como mãe dele, naturalmente, estaria ao seu lado. Onde está a mensagem do seu anjo Maria? Onde está a chuva, Noé? Onde está o brano, Abramita? Vamos, joguem os tomates podres na arca de Noé. Zombem, mas lá dentro de Maria havia a palavra do Senhor escondida. Se não tivesse a palavra do Senhor dentro do coração de Maria, ela teria se perturbado. E ela não conformou em simplesmente ser a mãe de parto e dar à luz ao seu filho. Ela não foi uma mulher pregadora e tomou o púlpito no lugar dele. Não, mas ela foi para o seu ventre. Agora ele estaria novamente nela, para que ela pudesse chegar até o fim, como tipo de uma igreja incontaminada, como tipo não de uma Eva, cheia dos genes de uma serpente, mas sim como uma virgem pura, cheia dos genes de Deus, que massacrou a cabeça da serpente. A igreja deve estar cheia dos genes de Deus, da palavra de Deus, grávida da palavra de Deus. Mas quem engravida a esposa é o esposo, e o pastor é o tipo do esposo.
a mulher é o tipo da igreja e o pastor é a palavra. Ouvindo a palavra, a igreja concebe a palavra, concebe a semente. E o que acontece quando a mulher concebe? A sua madre fecha e não entra mais nenhuma semente ali. E logo ela começa a mostrar ao mundo o que ela tem concebido, o que está dentro dela. Começa a tomar forma e esse mistério vai crescendo, crescendo até dar à luz ao filho. A falsa igreja tem concebido, ela está cheia de credos e dogmas, e ela está na hora de dar luz à besta do Apocalipse. E quem rejeita a mensagem de Deus automaticamente está marcado com a marca da besta. Quem rejeita o sinal de Deus prova que está com o sinal da besta. Mas por outro lado, a Maria de Deus tem tomado forma também, tem concebido do anjo, tem concebido a semente, a palavra viva, e ela tem tomado forma no seu ventre, e ela dará à luz o Filho de Deus se manifestará dentro em breve nas nuvens, e a tomará para si, a levará para si. Essa é a mensagem que você deve ter agora no seu coração. Sou uma filha de Deus, sou um filho de Deus. Deus tem me arrancado do mundo. Deus tem me mandado uma mensagem não conseguida em banquinhos de vernizes, mas através de marcas cruciantes no deserto, através de dores, jejuns, orações, visões que deixaram o profeta prostrado, mole por terra, mostrando a mensagem da semente da serpente, mostrando almas encarceradas hoje, o sinal, a fé perfeita, o desespero, mensagens vivas. Como Paulo disse, ninguém me incomode, eu trago as marcas de Cristo em meu corpo, eu trago as marcas de onde eu tenho recebido a minha mensagem. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Isso é que o povo está precisando, é de receber aquilo que o Senhor ensina. Deixe o pecado, arrependam-se hoje, convertam-se hoje dos seus credos, sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Se Paulo viesse aqui agora, ele diria a mesma coisa que disse lá em Atos 19. Ele mandou aquele povo de Éfeso ser batizado novamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, que Deus vos abençoe, ouvintes. Que a minha loucura possa ser compreendida pelos filhos de Deus como o desespero de uma alma que clama pela preparação da noiva de Jesus Cristo para o arrebatamento, para a aparição do Filho que está às portas. Há um momento de grande tribulação pela frente do mundo. Uma dor de câncer será considerado como uma dor de dente em relação ao sofrimento que virá ao mundo. Esconda-se o quanto antes na palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem rejeita o bom Deus está um caminho a traçar, que abafar vai a voz do Senhor, para Ele te achega se queres gozar. Já o preço avaliaste o valor.